Fala galera, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 5 dicas de teclas de atalho para o Windows 10. Sem dúvida, o computador faz parte hoje da nossa vida e é algo que a gente usa, se não todos os dias, mas pelo menos a cada 2, 3 dias. Isso quando nós não trabalhamos diretamente com ele, que é o meu caso. E quando você usa o computador como uma ferramenta de trabalho, segundos podem se transformar em horas quando você tem uma tarefa que precisa ser muito repetida. Por exemplo, se toda vez que você tiver que abrir um programa, você tiver que procurar ele dentro do menu iniciar, você vai perder muito tempo. Então o que você faz? Você cria um ícone na área de trabalho, um atalho, para que você possa acessar esse programa mais rapidamente. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso, é sobre ensinar a vocês algumas dicas e algumas teclas de atalho para fazer com que a sua produtividade aumente, para fazer com que você consiga desempenhar mais rápido as suas atividades necessárias. E só lembrando que essas dicas são específicas para o Windows 10, mas isso não significa que ela não possa ser usada em outras versões, como por exemplo o Windows 7, que ainda é muito usado. Talvez algumas delas funcionem, talvez não, mas cabe a você aí fazer o teste e falar pra gente aí nos comentários quais dessas teclas de atalho funcionam ou não no Windows 7. Então, mudando para o computador, uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer no Windows e que eu acho extremamente útil é o redimensionamento das janelas. E você pode fazer esse redimensionamento de duas formas. Ou você clica, na parte de cima da janela e arrasta para o canto e depois você pode selecionar alguma outra janela que você queira redimensionar aqui. Ou então, vamos voltar aqui, você pode usar a tecla do Windows no teclado e as setinhas para poder redimensionar. O interessante é que no Windows 10 você consegue redimensionar essas janelas nos cantos. Então você pode, por exemplo, eu tenho aqui 4 janelas e eu quero organizar elas dessa forma aqui. Então eu posso jogá-las aqui para o canto e dessa forma eu consigo visualizar os meus 4 programas, as minhas 4 janelas ao mesmo tempo. Algo interessante que também é possível fazer agora no Windows 10, e inclusive foi implementado depois em algumas atualizações, é você, quando tem essas duas janelas separadas, uma para o lado da outra, você pode também clicar aqui nessa parte e bater aqui no canto. Como você pode ver, tem até uma animação que mostra aqui a janela subindo. Você pode redimensionar elas aqui para o lado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui do lado esquerdo no navegador um texto, e aqui do lado direito eu posso ter, por exemplo, um documento onde eu posso redigir algo sobre essa página que eu estou vendo. A segunda dica é referente à maximização das janelas. Com certeza você já se viu em uma situação onde você precisava ver talvez uma página o maior possível, ou talvez projetar ela em algum lugar e ficava com aquelas barrinhas na parte de baixo ou na parte de cima. Então no Windows, se você selecionar, por exemplo, uma janela como um navegador, eu vou abrir aqui um site qualquer, como por exemplo o site do G1. Se eu apertar aqui a tecla F11, eu tenho essa janela maximizada. Mas o interessante, apertando F11 para retornar, é que você pode fazer isso não só com o navegador, mas você pode fazer isso também, no caso, com o Windows 10, com o explorador de arquivos. Se você apertar F11, você consegue aqui ver uma lista, por exemplo, completa de todos os seus dados, por exemplo, eu tenho aqui uma lista dos vídeos que eu faço, que eu já fiz, dos meus arquivos brutos. Então, dessa forma, eu consigo visualizar melhor todos esses itens, consigo escolher eles melhor, porque eu tenho uma lista, claro, maior desses itens. A terceira dica que eu tenho para passar é sobre a alternância entre os programas. E para isso, dessa vez, eu vou abrir um terceiro programa aqui, que é, no caso, o Spotify, e vou abrir aqui também o famoso e finado Windows Media Player. Então, se eu tenho numa situação onde eu tenho várias janelas abertas e eu quero navegar entre elas, eu quero escolher uma delas, talvez uma das minhas melhores opções seja usar a tecla Alt Tab. E o que a tecla Alt Tab vai fazer? Ela vai mostrar, como você pode ver aqui, um painel horizontal onde eu tenho todas as janelas listadas. E eu posso usar, ainda segurando a tecla Alt, eu posso ir apertando o Tab para que ele vá pulando de uma janela para outra até que eu solte a tecla Alt na janela que eu quero e ele vai abrir. Eu posso também, utilizando a tecla Alt Tab, clicar na janela que eu quero, por exemplo. Como você acabou de ver, isso funciona perfeitamente. Porém, algo que também é interessante que foi implementado no Windows 10 é a tecla do Windows Tab. E o que ela vai fazer é organizar dessa forma maior ainda todas as janelas. E como você pode ver, eu não preciso ficar segurando as teclas para usar. E como uma dica adicional, eu também posso criar uma nova área de trabalho.
Quem nunca teve lá um desktop cheio de coisas e de repente você precisa parar o que você está fazendo e ir para uma segunda tarefa completamente diferente? Então, se você tem uma outra área de trabalho, você não precisa mexer na sua organização de janelas para poder trabalhar com a máquina em duas coisas ao mesmo tempo. Para fazer isso, como por exemplo eu já estou fazendo, no mesmo momento que eu estou usando a área de trabalho 2 para mostrar para vocês os exemplos, né, das janelas, eu estou usando a área de trabalho 1 para fazer a gravação do áudio e do vídeo da tela da máquina. E você nem fica sabendo disso porque, como você pode ver, na barra de ferramentas está oculta aí os ícones dos outros programas. A quarta tecla de atalho é uma bem simples que muita gente já conhece ou talvez muita gente até esquece de usar, que é a tecla para você bloquear o seu usuário. Quando você trabalha num escritório, provavelmente você já recebeu essa orientação, especialmente da parte técnica, de que ao deixar a sua mesa, ao deixar a sua estação de trabalho, você deve bloquear o seu computador. E você pode sim fazer isso lá pelo menu iniciar, mas isso é bem mais complexo. É muito mais fácil você usar a tecla de atalho, tecla do Windows, letra L, porque como você pode ver, bloqueia a máquina. Não só bloqueia a máquina, como pausa a gravação do vídeo também. Então, retomando. E por fim, a quinta tecla de atalho que eu tenho para sugerir para vocês é a tecla do Windows e a letra X. E como você pode ver, ela abre aqui no cantinho uma lista com vários itens que você talvez use aí com base até diária, especialmente se você trabalhar mais na parte técnica, na parte de suporte do Windows. Então, ao invés de você ficar decorando uma série de teclas de atalho, basta você apertar a tecla do Windows e a letra X para ter uma listinha de tudo que você precisa. E após isso pressionado, essa tecla de atalho pressionada, basta você observar que ali existe, por exemplo, no programa de recursos, está sublinhada a letra R. Então, se eu apertar a letra R do teclado, automaticamente ele abre para mim o item que eu escolhi. E duas diquinhas extras bem rapidinho que eu esqueci de comentar. A primeira é que se você clicar numa janela e balançar, ela fica aberta e todas as outras são minimizadas. Ou então, se você tiver aí todas as suas janelas abertas e apertar a tecla do Windows, letra M, todas as janelas vão ser minimizadas. E se você gostou dessas dicas, já sabe o que fazer, né? Deixe aí no vídeo o seu like, o seu comentário, como eu já falei, e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Peace!